que no dia que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu santo ministério, nós não teremos medo de iniciar aquilo que Deus colocou em nossos corações, porque não é só ministério que Deus levanta o homem para fazer, não é só ministério que Deus dá ao homem para fazer. Deus se preocupa em nos informar a nossa identidade perante Ele. Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa mensagem a ser ministrada hoje está aqui no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, em seu capítulo 3, versículo 13 até ao versículo 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Meu precioso irmão, o que realmente importa, o que realmente é necessário quando nós iniciamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós iniciamos aquilo que Deus nos mandou fazer? As Sagradas Escrituras dizem que no dia que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu santo ministério, duas coisas foram o divisor de águas para que ele tivesse o ministério que teve. Primeiramente, a Bíblia diz que ele se apresentou ali nas margens do Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista. Após ter sido ele batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Senhor Jesus Cristo pôde ver o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, pousando sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Em um evento seguinte, a descida do Espírito Santo sobre ele, a Bíblia também diz que dos céus se ouviu uma palavra dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Então observe que o nosso Deus, ele tem uma preocupação. Quando Deus vê um servo dele, quando Deus vê um filho dele, uma filha dele, dando início àquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, a maior preocupação de Deus é que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, coordenando as nossas vidas, gerenciando as nossas vidas. Após isto, a segunda preocupação de Deus, informar para mim e para você que nós somos amados por Ele, que nós fomos escolhidos por Ele, que Ele se agrada das nossas vidas, que Ele tem prazer nas nossas vidas. Se eu e você focarmos nessas duas coisas, nós não teremos medo de iniciar o nosso ministério. Nós não teremos medo de iniciar aquilo que Deus colocou em nossos corações, porque não é só ministério que Deus levanta o homem para fazer. Não é só ministério que Deus dá ao homem para fazer. Deus nos usa de diversas maneiras. Deus nos usa de diversas formas. Deus nos escolheu para muitas atuações no serviço do seu reino. Quando Jesus inicia o seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele. Quando Jesus inicia o seu ministério, Deus lá do céu abre a sua boca e brada dos céus dizendo: esse aí não é só o meu profeta, esse aí não é só o evangelista, o Galileu, o pregador da Galileia, esse aí é o meu Filho amado e eu tenho prazer nele, eu aprovo ele, eu estou com ele, eu escolhi ele, eu ungi ele e eu estarei sempre com ele. Sendo assim, meu querido, Jesus sabia que mesmo iniciando o seu ministério sozinho, ele não precisaria da aprovação dos homens, porque quando Deus aprova, não tem problema o homem desaprovar. Quando Deus aceita, não tem problema o homem rejeitar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que após Deus dizer: este é o meu Filho amado, em quem muito eu me agrado, Jesus sai dali, das margens do Jordão, e se dirige para o deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo por durante 40 dias e 40 noites. E como eu disse, quando nós iniciamos o que Deus mandou fazer, Deus, ele se preocupa em revelar para nós qual é a nossa identidade perante ele, qual é o nível de aceitação nosso perante ele. Ele disse para Jesus: tu és o meu Filho amado,
em quem eu muito me agrado. Quando Jesus chega ali no deserto para ser tentado pelo diabo, dando sequência ao seu ministério que foi iniciado após o batismo, as Sagradas Escrituras dizem que Satanás, por 2 vezes, ele vai tentar a Jesus. E ele diz para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Logo em seguida ele diz: se tu és mesmo o Filho de Deus, por que você não se joga desse monte até abaixo? Porque os anjos irão te sustentar, você não vai se arrebentar lá embaixo. Então observe, Deus se preocupa em nos informar a nossa condição diante dele. Deus se preocupa em nos informar a nossa identidade perante ele. E Satanás se preocupa em tentar nos confundir, em tentar fazer com que a gente duvide do nosso chamado, duvide da nossa posição, duvide da nossa vocação, duvide da nossa condição diante do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério com Satanás tentando confundi-lo, tentando colocar dúvida no coração dele acerca da sua identidade ministerial. E a Bíblia diz que, estando Jesus lá na cruz do Calvário, sobre o Gólgota, crucificado, a Bíblia diz que a multidão que estava ali embaixo olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí? Por que você não salva a você mesmo? Um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus usa a mesma palavra: Jesus, você não é o Filho de Deus? Você não afirmou ser o Filho de Deus? Se você verdadeiramente é o Filho de Deus, por que você não sai dessa cruz? Por que você não desce daí? Salva você e salva você mesmo. Meu querido, o que eu quero dizer com isso? O inimigo não quer que você tenha convicção do seu chamado. O inimigo não quer que você tenha convicção da sua identidade diante do Senhor. Mas hoje eu te digo através desta palavra: não te duvide do seu chamado, não duvide da sua vocação. Tenha plena convicção disso. Esteja convicto de que o Espírito Santo está na sua vida. Esteja convicto de que Deus escolheu a sua vida, ama a sua vida, tem prazer na sua vida, está feliz com a decisão que você tomou de iniciar aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora, quando você colocar em prática, agora quando você iniciar o que Deus colocou no seu coração, do início ao fim, Satanás vai se levantar para tentar te confundir, para tentar lançar dúvida no seu coração. Pessoas vão aparecer de todas as partes, do início ao fim, para tentar fazer com que você duvide da sua vocação, duvide da sua identidade. A tua identidade ministerial, ela vem direto do Senhor. A tua aprovação vem direto do Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja forte, que você seja corajoso e que Deus te use muito nessa terra, independente daquilo que você for fazer. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.